vamos lá então, vamos dar sequência e se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar na descrição aí para facilitar, beleza? Bom, no dia 5 a gente teve aí mais de 100 jogos, na verdade teve 100, né? Porque esse aqui foi cancelado, enfim. A gente teve aí aproximadamente 100 jogos e eu demonstrei como é que funciona o robô, né, no Telegram junto à plataforma da Corner Pro, né, no meu dia a dia. Né? Então, o que eu quis fazer aqui? Exatamente a mesma coisa, a mesma análise, né? Mas num dia com mais jogos. No dia 6, era um dia que era para ter aí 300 e tantos jogos, né? Vários foram cancelados, não aconteceram. Enfim, a gente vê aqui, por exemplo, o campeonato da terceira divisão da Tailândia, não tem nada aqui, mas o resto, aqui também não, a Tailândia. Mas o resto da grade aí teve normalmente, né? Então, no dia 5, como teve 100 jogos, né? E a gente recebeu aí bastante notificações, né? A gente teve um nível de acerto bastante interessante. Eu quis fazer num dia com uma maior quantidade de jogos, na verdade o triplo, né? Então assim, será que uma grade 3 vezes maior eu receberia 3 vezes mais notificações? Ou não, né? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fica comigo até o final aí, que com certeza vai valer a pena e você vai entender melhor sobre a plataforma e sobre os robôs também, beleza? Então vamos direto ao ponto agora. Aqui do lado esquerdo, né, meu Telegram, meus robôs ficaram configurados o dia inteiro, né, do início até o fim da grade. E a primeira notificação que eu recebi foi às 9h05. Então, como que veio essa notificação para mim? Estava acontecendo essa partida aqui, Liga da Turquia, 77 minutos, mandante perdendo por 1. Quantidade de ataque perigoso no segundo tempo interessante, quantidade de finalizações legal, chute no gol legal, ninguém ali com cartão vermelho, beleza. Então eu olhei para esse jogo aqui e aqui a gente tem ele arquivado. Então como é que a gente faz a análise aí? Vou seguir exatamente o pensamento do outro vídeo, por isso que é muito importante que você assista ele, né? Nele eu quis englobar o máximo de estratégias e pensamentos possível, né? Para ficar coerente tudo que eu falei naquele vídeo e vou falar nesse também, né? Então, basicamente, no mercado de escanteio, a gente tem quem opera para o último canto, tem quem opera para asiático, quem opera para 2 cantos, enfim, vai muito de cada um. Então, eu quero ser justo, simplesmente, né? Então, nesse exemplo aqui, ao 77 ele enviando essa notificação, significa o quê? Que a partir dos 80 eu particularmente já ia estar monitorando isso aqui. Tem gente que ia esperar o quê? O último canto, né? Antes daria para entrar? Tem gente que entra aos 79, aos 78, né, para 2 cantos, enfim, vai muito da tática de cada um, como eu disse, né? Mas nesse caso aqui, o que aconteceu? O aviso foi aos 77. A gente teve escanteio aos 81 e teve um escanteio lá no final também. Então quem entrasse aqui para o último canto pegaria, quem entrasse aqui logo depois do aviso para 2 pegaria, quem entrasse depois para asiático, dependendo do minuto aqui, pegaria ou ficaria no reembolso. Então isso aqui eu vou considerar como um green, né? Eu particularmente com esses números aqui teria entrado para 2 cantos, né? Então o volume de jogo estava muito forte. Aqui eu vou fazer também como eu fiz no outro vídeo, né? Eu vou colocar aqui a bolinha verde, bolinha vermelha, e aqui eu vou usar esse ícone aqui como se fosse reembolso no caso de uma partida que a gente não fosse, ou que a maioria das pessoas, né, não iria, enfim. Então nesse caso aqui na primeira, green, beleza. No segundo caso aqui, um aviso no primeiro tempo, né? Aos 38 já, então aqui já seria para quem opera para o último canto, né? Então, lembrando, cada um tem um tipo de estratégia, né? Mas enfim,
são números interessantes, né? Ah, mas é muito subjetivo, enfim. Para o jeito que eu opero, eu teria olhado para isso aqui de um jeito bem interessante. Uma quantidade de ataque perigoso legal, quantidade de escanteio legal também, chute equilibrado, chute para fora equilibrado, ninguém com um a menos. Enfim, tinha saído um canto ali um pouco antes, aos 32, então assim, isso me sinalizava um jogo interessante, sim, né? Ah, mas a notificação chegou só nos 38. Tudo bem, aqui daria para entrar ainda para o último canto, né? Aos 38, aos 39, enfim, né? Depende da linha de corte ali, como é que estivesse durante a partida. Então o que a gente tem que olhar aqui, vamos ver aqui, ó, aos 32, e aí saiu o canto aos 40. Então quem tivesse visto essa notificação e entrado aqui aos 38, 39, conseguiria pegar esse canto aos 40. Né? Dificilmente alguém entra aos 41, 42 buscando uma odd absurda, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, né, que eu trabalho, né, eu vejo que o último canto, né, é um consenso, né, é 37 minutos. É um pouquinho a mais e olhe lá, né? Então aqui eu vou considerar um green também, né? Nesse caso aqui, avisou aos 26 minutos, né? Lembrando, para quem não viu o outro vídeo, né, todas as notificações que eu recebo são de robôs que eu configurei com parâmetros que eu defini baseado em 6 técnicas, 6 prognósticos, vamos falar assim, né? Que eu defino para o robô. Então, 3 para o primeiro tempo, 3 para o segundo tempo. Lógico, é a mesma estratégia, só muda o tempo. Então, são 6 robôs atuando baseado ali em 3 estratégias, né? Que eu trabalho, sempre para escanteio, né? Quem já fez meu curso, quem é aluno, quem está comigo, enfim, sabe que eu opero sempre com H-tevo e F-tevo, né? Uma técnica minha, né? Que no curso eu ensino, tá? Mas como eu falei antes também, aqui a análise cabe exatamente para todo mundo aí que opera só no último, no asiático, para 2 cantos, enfim, vamos embora. Eu quero é que você veja o quanto é legal ter um robô bem configurado por você mesmo e parar de ficar pregado o dia inteiro com a cara no monitor ali, logado, caçando o jogo onde não tem, né? É muito melhor você configurar um robô e ele te avisar, falar, ó, agora tem um jogo interessante para você, vem cá dar uma olhada. Cabe você fazer a última análise, né? Sobre um jogo que você mesmo analisou, entre aspas, né? Você só terceirizou para o robô fazer, né? E aí você dá a cartada final ali ou não, né? Vamos lá. 26 minutos, primeiro tempo, mandante perdendo, bastante escanteio para o visitante, então o visitante estava forte aqui. Chute no alvo só para o visitante, chute para fora para o visitante, então aqui estava uma cara meio estranha esse jogo, né? Aquele tipo de jogo que o visitante chega com o pé no peito, né? E a gente vê aqui pela odd pré-jogo, né? Pré-live, que o visitante ele estava com uma odd de 1.57, né? E o mandante aqui com uma odd 5. Então não seria muito fácil depositar muita esperança nesse time, né? Pelo menos eu penso assim, né? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Nesse tipo de cenário aqui, com a ppm baixa do mandante e o visitante se sentindo em casa assim, eu acho que dificilmente alguém faria uma operação, né? Muito difícil. Eu não faria. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. O aviso veio aos 26, teve um canto aos 25, então foi antes. Aí depois teve um canto aos 36 e depois aí nada. E depois teve gol, né? Empate e beleza. Mas enfim, aqui para o último canto, dificilmente alguém teria entrado. Eu não acredito nisso. Principalmente o canto saindo antes, assim, né? E antes desse momento, muito menos, né? Então, isso aqui eu acho que dá para ser um consenso aí que a gente abortaria essa missão. Então, vou contabilizar ali como não entrando. Depois, 26 minutos. Jogo na Itália, 0-1. Nesse caso, um jogo mais equilibrado, a gente vê pelas odds, né? Então não era aquela coisa de zebra nem nada. O mandante atacando muito, 1.36 de APPM, muito interessante. 3 cantos para ele, chutou no gol, chutou para fora.
Então esse tipo de jogo aqui é aquele jogo que a maioria das pessoas entraria, né? Eu acredito que sim, e eu também entraria nele. Vamos ver o que aconteceu aqui. A notificação foi aos 26. Então aos 28 teve um escanteio, mas ninguém acho que faria uma entrada nesse momento aqui ainda. Faria depois dos 30, vamos combinar que é o mais normal, né? E depois dos 30 não teve nada de escanteio, ó. Não teve nada. Então, essa é uma entrada daquele tipo de jogo que estava todo mundo com o olho em cima ali por causa dos números, né? E não bateu, né? Não bateu. Então, vou considerar um red para todo mundo aqui, porque eu sei que não é só eu que iria nisso aqui, não. Próximo jogo. Índia, 26 minutos. Uma zebraça mandando o jogo aqui, ó. Zebra gigante, né, contra um visitante aí bem favorito, né, super favorito. O que a gente tem aqui? Uma ppm baixa do mandante, né, bem baixa, só que o visitante forçando muito, 1.24. O visitante com 5 escanteios, o visitante com um chute a gol, o visitante com um chute para fora. Então, nesse tipo de cenário aqui, estava claro que estava 0-0, tava, mas o jogo estava muito movimentado porque o visitante devia estar querendo resolver ali logo no primeiro tempo. Falou, não, os caras são fracos, vão para cima e ponto final. Esse jogo aqui eu entraria com certeza. Acredito que muita gente entraria também, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Nossa Senhora. Canto para tudo que é lado, mas vamos considerar o certo aqui. O aviso foi aos 26 minutos, tá? 26. Então, a maioria das pessoas entraria depois dos 30, né? Então, 35 um canto, aqui já poderia ter pego, independente da estratégia e tal. Depois teve 1, 2, 3. Vixe, então tava fácil de bater isso aqui para qualquer tipo de estratégia. Então, vamos colocar um green aqui. Próximo jogo. Ó, a gente não tá nem no meio-dia ainda, hein? Isso aqui ficou ativado o dia inteiro, das 9 da manhã até final da noite. Vamos lá, vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Itália, 27 minutos, mandante favorito, a ppm equilibrado, 3 escanteios para 1, nada de chute no gol, bastante chute para fora. Tava tendo escanteio aí, ó, aos 25, aos 24. Teria que ver o gráfico do jogo como que tava nesse caso aqui. Aos 27 minutos seria mais ou menos por aqui, ó, 25, 26, 27. Então o robô mandou o aviso aqui. Olhando esse gráfico é o típico lá e cá, né? Lá e cá, e aí escanteio para os dois lados, né? Acho que eu entraria nisso aqui sim. Acho que eu entraria sim. Então a gente teve canto aqui. Aos 30 daria para ter pego, entrando aí aos 28, 29 para 2 cantos. E aos 31. Mas aqui, para ser justo, eu vou fazer o seguinte. Muita gente entraria para o último canto aqui e não pegaria, né? E muita gente que entra para 2 cantos, não gosta desse final aqui do green farto, né? Entraria também. Então, como alguns pegariam aqui, outros não, eu vou ficar no meio termo. Então eu vou deixar isso aqui como se fosse um reembolso, para não puxar a sardinha para nenhum lado, né? O lance aqui é a gente verificar a eficiência dos robôs, ou seja, os robôs estão entregando, estão me avisando realmente sobre o jogo que presta, né? É isso que a gente está vendo. Então, por exemplo, esse red aqui foi um red doído, porque foi um jogo que prestava demais, talvez o que mais prestasse até agora, né? Vamos lá. 26 minutos, África do Sul, 1.65, então favorito, beleza. 6 escanteios para eles, ataque perigoso de 1, um chutinho no gol, pouca coisa, tal. Talvez pela quantidade de escanteios, sim. Então, antes de fazer uma entrada, nesse caso aqui, com certeza olharia o gráfico. 26 minutos, mais ou menos por aqui, ó, 25, 26. Nesse caso aqui, eu ia olhar o típico lá e cá, né? Lá e cá, e depois, na verdade, ficou só cá, depois terminou lá. Então, assim, aqui a leitura seria de um lá e cá.
Ah, mas faz tempo que não saía escanteio, não sei o quê. Não, mas 0 a 0 movimentado, a ppm de 1, eu acho interessante, né? Tem gente que gosta demais. Eu gosto de um pouco menos porque a linha abre muito mais cedo, né? Fica a dica também para quem opera em escanteio aí. Então é um jogo que eu entraria. Então aqui, acredito que se eu entrasse para 2 cantos, daria, porque teve 2 no final. Se eu entrasse para um asiático, teria 2. Pegaria. Quem entra para o último canto, daria tempo, vamos ver. 45 mais 4, 40. Talvez pegasse os 2 ainda. Então, green com certeza. Aqui aos 77 minutos. Zebra recebendo um favorito, 0 a 0. Muita finalização para os dois lados, escanteio. Só faltou um chute no gol aqui. Mas bem movimentado mesmo. Porém, o mandante com 1 a menos. Aqui caberia o quê? Gráfico, com toda certeza. Só número não diz muita coisa pra gente. Então, 77 minutos. 77 ia estar onde, mais ou menos, esse gráfico? Por aqui. 80, 79, 77. Então, ele me avisou nesse momento aqui, né? Então, nesse momento aqui, ele teria falado que o jogo estava bom. Sinceramente, eu ia olhar para isso aqui e falar, tá lá e cá, mas tá com um a menos o mandante, né? Tá com 1 a menos e o visitante não tá fazendo tanta pressão assim para eu acreditar que vai ter escanteio assim, não, né? Então, eu não entraria nesse jogo. Eu não entraria, né? Ah, tem gente que entraria para o último canto, saiu um canto aqui? Pode ser, né? Mas, sinceramente, eu não entraria nisso aqui. Acredito que muita gente também não, ainda que se entrasse teria pego um green. Se fosse o último canto, lógico, né? Mas vamos ficar de fora, faz de conta que foi reembolso, missão abortada. Aqui, 1 a 0 para o mandante, 76 minutos, já fica complicado de entrar em jogo assim, né? Mandante ganhando de 1 a 0, né? 11 escanteios para ele, 3 chutes no gol, tal coisa. Por esses números aqui eu já não entraria. Vamos ver o gráfico só de curiosidade. Ah, só deu mandante, ó, mandante. Não entraria não, sinceramente não. Avisou 76 estaria mais ou menos aqui. E depois saiu 3 escanteios ainda. Então, sei lá, né? Eu acho que é jogo que a maioria das pessoas entraria para overgo, vamos ser sinceros, né? Mesmo que a gente está vendo bandeirinha aqui, quem entrasse para escanteio nisso aqui, a não ser que entrasse para gol e para escanteio, uma coisa protegendo a outra, aí tudo bem, né? 3 cantos no final, né? 3. Mas, considerando a maioria, do jeito que o pessoal pensa e tudo mais, eu vou considerar isso aqui como missão abortada, porque era um mandante ganhando e o adversário sem poder nenhum de reação. Então, mesmo com as bandeirinhas ali, faz de conta que ninguém iria nisso aqui. Aqui, Super Sport, 1 a 1, 76 minutos, 13 cantos, 2 chutes a gol, 3 chutes para fora de cada lado, nenhum com vermelho. 1 a 1 é sempre um placar interessante, né? Principalmente porque o mandante era favorito, né? Caberia olhar o gráfico aqui com toda certeza, né? Um jogo bem movimentado aqui, final de primeiro tempo, começo de segundo. Depois o jogo ficou uma porcaria, ó, gráfico horroroso. Quanto mais escuro aqui e quanto menor, né, pior. Bem ruinzinho esse gráfico aqui. Vamos ver, 76 minutos, teria me avisado aqui. Eu acho que esse jogo aqui, pelas odds, simplesmente pelas odds e pelo placar, caberia entrar nem que fosse ali num asiático, com aquele medinho ali, sabe? Acho que entrar aqui para 2 cantos teria que ser muito corajoso. Para um asiático estava tranquilo, mesmo o gráfico estando ruim, final do jogo tem que acontecer alguma coisa, ainda mais nesse perfil, nesse tipo de odd, nesses números para o mandante, teria que acontecer alguma coisa. Eu acredito que a maioria das pessoas iria ou para o último canto ou para asiático, né? Porém, vamos ver que momento que foi o gol aqui. Teve um gol aos 83. Aí talvez essa entrada anularia a possibilidade de a gente querer entrar.
Então, na dúvida não? Na dúvida é não. Então vamos pôr reembolso aqui. Mesmo que tenha saído lá no final escanteios, hein? A gente tem que ser justo. 26 minutos, 1-0 para o mandante. Por ser primeiro tempo, dependendo do gráfico, se estiver amassando bastante, por que não? Primeiro tempo o pessoal gosta de resolver as coisas, né? E eu gosto muito de primeiro tempo. E você vai ouvir eu falar muito isso no canal, inclusive. O aviso foi aos 26 minutos foi aqui mais ou menos. Já estava 1-0, beleza. Caberia entrar aí? Caberia. Esse tipo de cenário aqui, ó, o mandante pressionando, amassando, mesmo depois de fazer gol, eu entraria cedo aqui, entraria antes dos 30, aos 28, 29, assim que abrisse a linha para 2 ali, eu ia estar dentro. Tem gente que iria para asiático, tem gente que iria para o último canto. Qualquer uma das técnicas aqui bateria. Tem um escanteio escondido aqui, ó, junto com o cartão. Ó. Vou passar o mouse aqui. Olha lá, 42. Então esse aí seria green para todo mundo. Vamos lá. 2h30 da tarde. 76 minutos. 1-1, placar interessante, só que é uma zebra que estava mandando, o visitante estava com mais canto, quantidade de chute empatado, chute para fora meio equilibrado, e quem estava pressionando mais era o visitante. A gente olharia o gráfico, olharia o minuto, 76 minutos, mais ou menos por aqui, exatamente aqui, teria avisado aqui. Não estava com tanta pressão assim, está muito claro que o visitante estava dominando, né? Mas não estava com tanta pressão assim. Acho que é o tipo de jogo que eu entraria aqui com aquele medinho ali, buscando uma proteçãozinha no asiático. Não é um jogo que merecia tanta confiança, não. Mesmo que tenha saído aí, ó, 2 cantos depois do aviso, né? Esse eu vou considerar como não iria. Sinceramente, eu não iria. Sei que muita gente iria olhando um gráfico desse, mas vamos pelo reembolso aqui, vai. Depois, Itaboraí e Tigres do Brasil. 26 minutos, mandante ganhando de 1-0. E quem estava ganhando era uma zebra, praticamente, né? É um cenário interessante. É um cenário interessante porque se uma zebra está fazendo 1, a gente espera que o outro time venha com tudo, né? Então, a PPM aqui de 1, legal, o outro time quase com 1 também. Pouco canto, mas finalização no gol tá batendo bastante, para fora também. Caberia olhar o gráfico, mas acho que sem olhar o gráfico engana bastante, né? Porque é o que eu falei, o visitante ele era favorito, a 1.75 contra 4.33, pensando friamente, é aquela coisa assim, não tenho o que pensar, aqui eles iriam amassar de qualquer jeito, aqui acho que eu iria, sinceramente eu iria. E aí no gráfico aqui como é que tá, visitante amassando, sabe lá Deus como é que o mandante conseguiu esse gol aqui. E aí visitante, não daria nenhum canto aqui, nenhuma estratégia, de jeito nenhum, a não ser quem operasse para overgoal, etc. Mas o assunto aqui é só escanteio, né? Então aqui seria um head doído, Próximo jogo, na França, 26 minutos, 0-0, legal, mandante com odd baixa, 1.44. Recebendo uma zebrona. Interessante, a PPM de 1, bastante escanteio já. Nossa, aos 26 minutos já, 7 escanteios. Pouco chute no gol, pouco chute para fora. Caberia aquela última olhadinha no gráfico. E aí dependeria muito do que? Dos minutos, né? 26 minutos. Vamos ver aqui. 27. Aqui teria que fazer o quê? Uma entrada depois dos 30. Então aqui eu acredito que a maioria das pessoas, eu acho que a maioria das pessoas opera para o último canto, né? Mas 2-0 e entrar para o último canto, pouca gente entraria. Quem entrasse num asiático aqui cheio de medo, sairia protegido aí. Só tomaria um head quem entraria aqui para 2, né?
Então, nesse caso aqui, eu vou considerar reembolso. Vou considerar como a maioria das pessoas não iria nisso aqui por ser o último canto, né? Maioria. Então, vamos deixar como reembolso isso aqui. 3h30 da tarde. Vamos lá. 28 minutos. Primeiro tempo. 1-0 para o mandante. Mandante zebra. Nem tanto assim, mas zebra, né? A PPM de 1. Os dois com a PPM de 1. Já seria algo interessante. Um canto para cada um. Um chute. 3 chutes para cada e 2 chutes para fora para cada. Extremamente equilibrado, apesar de um 0-0, né? Daria aquela última olhada no gráfico. Certamente, muita pressão. Certamente era muita pressão de um lado, muita pressão do outro. Muita pressão de um lado, muito do outro. Porque a PPM muito alto para os dois, né? Muito alto. Aqui o que aconteceria? Daria aquela olhada no gráfico, falaria, o visitante está pressionando, hein? Só que o mandante conseguiu abrir. Muita gente não iria, né? Em 1-0 para mandante em primeiro tempo. Porém, algumas pessoas iriam no finalzinho aqui, mas foi muito no final, quando já tivesse empatado, mas foi aos 39 isso aqui. Esse aqui, como não teve nenhum canto depois dos 30, eu acho mais conveniente considerar como a maioria das pessoas tomaria um head nisso aqui. Vamos pôr head aqui então. Então vamos lá. 38 minutos seria um aviso aqui para o último canto naquele jogo, quer dizer... Esse é o jogo que a gente estava? Ou não? Itaboraí, 28, Itaboraí. É um aviso no mesmo jogo. Talvez porque tenha saído o gol, enfim. Mas é o mesmo jogo, então ninguém faria 2 operações no mesmo tempo assim, né? Então, ignora. Chile, 86 minutos seria para o último canto. O último canto tem que dar sempre aquela olhada no gráfico, hein? Então, 1-1. Odds equilibradas. Aqui estava perigando, ó, possível acréscimo 1, né? Isso aqui não é exato, é só uma previsão mesmo. Porém, a PPM de 1, 7 cantos, 5 chutes no gol, 6 chutes para fora. Dificilmente alguém não iria nisso aqui para o último canto. Vamos ver o gráfico? Muita pressão no final do jogo, muita pressão. Placar empatado, muita pressão. O aviso teria sido aos 86. 86 foi aqui, enfim, aqui, né? Já teria saído esse escanteiozinho aos 86, enfim. É um jogo que todo mundo iria para o último canto, com certeza, com certeza. E ele saiu, né? A previsão de acréscimo era de 1, teve 2. E esse escanteio foi exatamente aos 92. Então, green. Nossa, esse vídeo vai ficar grande também. Eu prometo que eu não faço vídeos gigantes assim mais. Mas é que esses dois eu queria fazer para ter essa soma de 2 grades completamente diferentes, dias seguidos, somando aí mais de 400 jogos nas 2 grades. Aqui onde que eu tô, eu tava nesse La Serena, então esse aqui que eu tenho que abrir agora, né? Universidade de Chile. 0-1, odd equilibrada, 0 canto pro mandante, 3 pro outro, 0 chute no gol, 5... Ixi, isso aqui tinha que olhar o gráfico, mas... Olhando a PPM, principalmente aqui, tava com cara de visitante, fez o gol e queria fazer mais, simplesmente, né? Simplesmente, olhando por aqui, né? Por isso que a gente abre primeiro o link da análise, não direto do jogo, né? Essa visualização por gráfico aqui faz toda a diferença. Uma coisa é a gente olhar aqui e falar, a maioria ia, a maioria não ia. Olhando isso aqui é completamente diferente, completamente diferente. Então aqui, ó, 26 minutos, vamos pegar aqui onde que tá. 30, 29, 28, 27, 26. Teria avisado aqui. Nesse momento, ninguém entraria aos 26, mas a partir daqui começaria a monitorar o jogo, né? A gente começa a olhar ali, acompanha até os 30, 31, 32, 33, né? Então aqui teria passado um canto, beleza, teria, porque pouca gente entraria aqui antes dos 30 nesse tipo de jogo assim. Pouca gente, né? Mas depois dessa crescida
E desse escanteio, aí com certeza muita gente entraria para asiático ou entraria lá no último canto. Aí sim teve o quê? 2 cantos. Então esse seria green com toda certeza para a maioria. Depois recebi um aviso do mesmo jogo, só que é o 76. Então já estou com a página aberta aqui, né? Vamos clicar de novo para não falar que eu estou fazendo rolo aqui, né? Então aqui é a mesma coisa, ó. Mesmo jogo. O aviso foi ao 76. Vamos olhar aqui. 78, 77, 76. Por aqui seria uma leitura. Ainda que aqui o APPM esteja legal, quantidade de escanteio dividido, bastante chute para fora, pouco chute no gol. Seria aquele jogo para quê? Para olhar no gráfico. Para olhar no gráfico. Que minuto que foi? 76. 76 foi aqui, né? Nesse momento aqui, olhando para trás, não tava com tanta pressão assim. Aqui tava no primeiro tempo, mas no segundo não tava com tanta pressão assim. E o que tava preocupante era o seguinte, não saía um escanteio 10 de 61. Então assim, 15 minutos sem escanteio, sendo que o time deveria estar correndo atrás, é o tipo de entrada que eu veria como gráfico caindo, o jogo, como é que fala? O jogo mornando, né? Ficando morno. Eu não entraria nisso aqui. Sinceramente, eu não entraria nisso aqui. E acredito que, com o recurso do gráfico, pouca gente entraria também. Pouca gente entraria. Vou deixar isso aqui no reembolso. Vou deixar isso aqui no reembolso porque não... os números não eram convincentes para ninguém. Para ninguém, né? Um chute no alvo, 4 escanteios para cada um é muito pouco. 4 para cada um é pouco, né? Muito chute para fora. Com o gráfico falando que a coisa tá caindo, acho que ninguém ia nisso aqui não, viu? Então, vamos de reembolso. Barnechea Nublense, Chile. 26 minutos, 0-0, odds altas e equilibradas. A PPM interessante, 1 para cada um. Pouco escanteio, 0-2, 0 de chute no alvo. 3 chutes para fora. Caberia o quê? Gráfico. Olhando assim não dá. Olhando no gráfico, o que a gente olharia aqui? Depende do minuto. Avisou quanto? 26. Avisou no momento da pressão. Ó, quanto mais claro aqui, mais pressão, né? Mais escura que a coisa está caindo. Teria avisado aqui. A gente monitoraria aí a partir dos 30, né? E aí vai da tática de cada um. Tem gente que entraria aos 28, 27. Teria pego aí, ó. Um escanteio aqui e outro aqui, né? Quem entrasse um pouco mais tarde, o gol foi aos 35. Será que as pessoas entrariam depois de 1-0 por mandante no primeiro tempo? Será? Eu gosto de primeiro tempo. Sei que a maioria das pessoas não gosta, né? Aqui, vamos pensar tranquilo, sem puxar sardinha, vai. Saiu o gol e logo saiu um escanteio. Então as pessoas iam estar olhando aqui falando, vamos para o último canto. Acho que a maioria das pessoas não iria para esse último canto, não. Acho que não iria, não. Vou pôr como reembolso aqui. Depois, o mesmo jogo... Foi o mesmo jogo, é isso? É, o mesmo jogo, só que ele mudou de estratégia, mudou de cenário, né? Então, nesse caso aqui, já seria outro pensamento, outra entrada. Aí a coisa muda, porque aqui eu já olharia o nome da estratégia, né? Que é diferente dessa aqui, né? E essa aqui me encorajaria para entrar para o último canto. Então, é por isso que eu trabalho sempre com as siglas aqui, né? São 3 técnicas que eu aplico, né? Que nem eu falei no começo do vídeo. 3 no primeiro tempo, 3 para o segundo tempo, né? Então, eu vou ser justo. Nessa aqui, para mim seria não, nessa não. Mas essa aqui para mim seria sim com toda certeza. E quem fez o curso, né, quem é aluno, sabe que isso aqui realmente é um vai. Então nesse caso teria ido para o último canto nisso aqui. Que hora que foi escanteio? 41.
Então, esse aqui seria green. Se bem que a maioria das pessoas não iria nele, vai. A maioria das... Ixi, quanto que estava aqui? 8, né? Então é 7. Isso, é 7. Nesse caso aqui eu vou ser bem justo, então. Eu vou deixar como não aqui, porque seria uma coisa quase que como eu estivesse falando, ah, só eu iria nisso aqui, né? Então não está muito certo. Então a gente faz aqui, ó. É um dia que teve... Vamos ver aqui, mais de 300 jogos, né? Dia 6. Jogos finalizados, né? Esses da Tailândia aqui provavelmente foram cancelados, o resto teve tudo, né? Então foram 19 jogos, né? 19 jogos. Então a gente teve aqui, que eu lembro aqui, 2 heads foram doídos. 2 foram doídos porque os jogos estavam muito bons, muito bons. Provavelmente outras análises, outras estratégias, enfim, outros tudo, também entrariam nesses 2 que tomou o head aqui. Acho muito provável, inclusive. Acho muito provável. Então isso aqui não daria para culpar o robô que o Tevo Soares fez lá, não é tudo isso, não sei o que. Não. Coisas do futebol, né? A gente tem que mostrar aqui a realidade. As coisas imprevisíveis é que tornam o futebol tão fantástico. A gente tem que ter essa ciência também, né? Então a gente não vai somente pelo óbvio, né? Mas enfim, o importante aqui é que em green, né, a gente pode considerar, né, foi mais do que o dobro, né, de acertos em relação a heads. Desses heads, 2 heads muito doídos, onde muita gente tomaria esses heads também, então faz parte do jogo, né? E os reembolsos aqui, as desistidas, as abortadas nos jogos, né? Eu considerei de forma bem justa, inclusive essa última aqui para eu não puxar para o meu lado, né? Como eu disse, eu iria nisso aqui, né? Mas enfim, ficou algo que deu para mostrar de novo, né? Sobre como que é legal, como que o robô avisa a gente dá aquela última olhada, olhar número é uma coisa, olhar assim é uma coisa, olhar na Bet365 aqueles gráficos redondinhos é outra coisa, e olhar gráfico assim é outra coisa completamente diferente, principalmente quando a gente sabe usar essa ferramenta e sabe interpretar esses números, né? Quando aqui o nível de pressão está 25, 26, aqui está 31, então a gente que opera com o Corner Pro fica muito mais fácil de fazer essas análises, né? Então eu quis trazer aqui mais um exemplo para vocês de mais um dia. E aí, matando outra curiosidade, né? Será que uma grade com 300 jogos tem mais oportunidades do que uma grade com 100? Não tem nada a ver isso aí. O importante pra gente é que se tiver 20 jogos no dia, 100, 500 jogos, o robô vai obedecer somente os critérios que foram definidos para encontrar aqueles jogos. Ah, e se acontecer de um dia não mandar nenhuma notificação? Ótimo, livramento. Entendeu? Basicamente é isso. Ah, e se um dia ele te enviar 40 notificações? Você que tem que fazer a última análise. Quem está começando faz 20 operação no dia, faz 30, faz 10. Quem já opera faz tempo, quem já é mais macaco velho aí, já sabe. O negócio é operar menos, é peneirar mais. Então em jogos que a gente fala, deixa eu pensar, deixa eu dar uma olhada. Na dúvida não, na dúvida não. Se a gente tem um robô que avisa sempre que tem uma oportunidade, para que esse desespero de encontrar jogo onde não tem, né? Eu vejo muita gente quebrando por causa disso. Enfim. Então é isso, foi mais uma demonstração do uso do Corner Pro junto com robôs. Claro, durante o jogo eu uso isso aqui de forma ao vivo, né? Então é muito legal o gráfico ao vivo, né? E quem quiser aprender mais sobre essa ferramenta que é fantástica, né? Não tem só isso, né? E já é tudo isso, né? Ou seja, robôs, onde a gente configura eles aqui, né? Em bot, em live, onde a gente tem os gráficos ao vivo, né? Mas tem também toda a grade do dia anterior, próximo dia, análise compacta, TIP automatizada, tem um monte de coisa muito interessante. Então, se você quiser dar uma olhada aí, eu tenho um vídeo falando sobre o curso também, né, do Corner Pro, e sem dúvida é o melhor aliado que a gente pode ter para não ficar o dia inteiro com a cara no monitor ali, não ficar refém de TIP, grupo, etc, etc, etc. Como eu falo sempre, operar no mercado de escanteio ou de gol, de handicap, que seja,
A gente não busca somente o lucro, busca também a liberdade. E esse robô faz o que pra gente? É como se falasse assim, vai fazer suas coisas, meu, eu te aviso a hora que tiver um jogo. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Pense nisso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.